Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje está sendo gravado aqui no Hotel JP em Ribeirão Preto, onde na tarde dessa sexta-feira foi apresentado o segundo relatório da Canaplan. Canaplan, que é presidida por Luiz Carlos Corrêa Carvalho, também presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e conselheiro da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Caio, muito obrigado ao final de um dia exaustivo, mas extremamente produtivo, a gente poder fazer um balanço, não só do que foi o dia de hoje, mas também falando um pouquinho do que foi essa safra que está chegando ao fim. Ronaldo, eu é que fico sempre muito satisfeito de falar com vocês. Há tantos anos a gente tem conversado e hoje eu saio muito satisfeito. Nós tivemos uma presença muito boa, nós tivemos praticamente todos os grupos aqui, grupos produtores e de fornecedores de cana, discutindo o que é mais importante no agronegócio da cana, que é a cana. Discutimos do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, ou seja, nós tivemos aqui uma série de apresentações que acho que deixou todo mundo muito com a visão muito clara de quais são as tendências. Eu acho que isso que é importante. Eu queria dividir com você duas constatações. A primeira é a qualidade do público participante. Eu fiquei mais uma vez entusiasmado, já tinha feito isso em abril, ficamos sentados aí desde as 8h30 até agora 17 horas. Não se perde um segundo desse evento, mesmo nos intervalos, no coffee break, na hora do almoço, as pessoas trocam ideias, as pessoas fazem um networking interessantíssimo. Então essa é a primeira constatação. A segunda, diferentemente das outras consultorias, e isso eu acho que enaltece o trabalho da sua equipe, o trabalho da Canaplan, as previsões feitas em abril, elas praticamente se consolidaram. Evidentemente que tivemos aí problema de clima, que, como foi dito com muita propriedade, representa 50% dos riscos do negócio da cana-de-açúcar, mas os números que você e sua equipe apresentaram em abril, eles praticamente foram consolidados. Eu acho que eu agradeço muito seus comentários e, na verdade, fico muito orgulhoso com o time. Nós estamos vivendo isso há muitos anos, a nossa amostra é muito representativa, as usinas todas são associadas, ou seja, a gente trabalha com os números deles, a gente sofre com eles e a gente tem uma chance que nem sempre o pessoal da usina tem, que é tempo e objetivo de buscar, digamos, uma lógica de planejamento. O Centro-Sul, Ronaldo, é complexo. É tão diferente, nós temos uma desproporção de resultados, uma dispersão de usinas na amostra nossa efetiva, e nós vimos hoje aqui, com os dados do Rabobank, que a dispersão é a mesma do ponto de vista econômico e financeiro, ou seja, há uma lógica entre a questão técnica e a financeira, há uma lógica naquilo que a gente sempre defendeu. As limitações de agricultura, que tem tantas intempéries, que tem tantos fatores aleatórios. Nós trouxemos uma discussão mais conceitual hoje, eu fiquei muito animado porque vi que o pessoal gostou, eu estava receoso porque é conceitual às vezes é meio chato, mas o pessoal percebeu a diferença da produtividade física, da produtividade econômica, da eficiência econômica, e eu acho que a gente vai buscar cada vez mais isso. O que eu noto é que, de uma forma geral, muitos falam sobre produtividade, muitos falam sobre projeção de safra, mas a verdade, a bota suja é o indicador mais importante disso. A nossa turma está realmente no campo, acompanhando as usinas, participando, debatendo, a gente procura ter humildade para ouvi-los, aprender com eles, tanto que eu sempre faço um painel final para tomar puxão de orelha ou tomar elogios daquilo que a gente apresentou. São uma espécie do meu conselho final e a gente viu que o conselho esteve reunido e parabenizou e esteve muito ligado àquilo que a gente fez. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem muito agrônomo de asfalto hoje em dia, a gente tem muitos números que são apresentados absolutamente no ambiente urbano. O nosso negócio é um negócio rural. A gente tem que viver o meio rural e é só vivendo que a gente consegue pelo menos chegar perto dos problemas e procurar entender um pouco melhor e poder projetar um pouco melhor. Como é que você qualificaria e classificaria essa safra 2016-17? Foi uma safra muito complexa,
nós tivemos todo tipo de problema, a gente imaginava que poderia tê-los e eles vieram. Tanto que a nossa projeção já considerava eventuais mudanças de clima e eles apareceram. Nós tivemos uma distribuição muito diferenciada entre as regiões. Nós vimos resultados de gente que teve menos 3% de eficiência, gente que teve mais 3%, gente que teve menos 8%, menos 10%, 12%. E outros ficaram igual, ou seja, a complexidade é muito grande, cana-de-açúcar é uma coisa muito complexa e nos remete o ponto mais importante, Ronaldo, que eu tentei dizer hoje aqui. Eu tenho visto algumas posições que olham o futuro com os olhos no passado. Eu não acho que o futuro é a repetição do passado, e não sou só eu. Os sábios lá do passado já diziam isso. O futuro é o futuro. O presente a gente vive, o passado é o passado. Nós não podemos projetar o futuro com base no passado. O que nós vimos aqui hoje? É que todos estão efetivamente muito mais concentrados na busca da eficiência. A busca da eficiência recomenda claramente, não expansão, recomenda, ao contrário da expansão, a busca de eficiência recomenda até alguns recuos para que a gente ganhe na frente. O que foi dito claramente? Nos próximos 3 anos, o Brasil vai estar meio estagnado, mas vai estar se preparando para se lançar mais à frente. Ou seja, nós vamos tentar corrigir todos os erros de 5 anos complexos para melhorar o nosso canavial, para a gente poder estar preparado para o que vier. A expectativa é de política pública. Eu não consigo admitir um futuro com alguma coisa que tenha qualquer coisa parecida com a cabeça de Dilma Rousseff. Portanto, eu estou pensando que o que virá vai ser de política pública que atenda aquilo que o governo se comprometeu, que é atender a COP21, que é atender aquilo que assinou, que confirmou, que é, digamos, a redução do uso das emissões de gases do efeito estufa. O etanol para isso é fundamental, mas tem que ter políticas e a gente espera por isso. Você apresentou um relatório feito pelo PSEG da Exalc sobre a produtividade total dos fatores. Você pode comentar isso um pouco, por favor? Claro. O que eu quis trazer, que esse é o conceito que eu quis trazer, veio de uma série de análises como o presidente da BAG, eu acompanho e tenho visto análises feitas no setor ou no Brasil, alguns mais acadêmicos, outros mais objetivos, analisando, por exemplo, a questão de aves. Como é que é a produtividade total dos fatores? Ou seja, não se mede simplesmente, como no caso da cana, quantas toneladas por hectare ou quantos quilos de ATR por tonelada de cana, alguma coisa física. Mede-se todo, digamos assim, o padrão de variáveis que fazem parte do negócio, desde a terra, passando por mão de obra e capital, passando pelos insumos que eu uso, passando não apenas pela quantidade de insumos, mas pela forma como eu aloco os insumos, tudo isso é manejo, ou seja, é uma série de fatores que tem que ser levados em consideração para analisar se eu tenho margem, se eu não tenho margem, qual é a minha eficiência. A história no sistema capitalista não se mede eficiência por tonelagem, se mede eficiência por margem obtida, ou seja, a forma como eu vendo, os preços como eu vendo. Essa é a questão. É um conceito novo. Não é um conceito novo do ponto de vista, digamos assim, da lógica. A gente vai buscar isso lá atrás. Mas para a agricultura é um conceito que está sendo agora mais usado e acredito que para a cana nunca foi. Então eu acho que é um momento oportuno de começar a fazê-lo. Eu não vou poder fugir desse tema, evidentemente, até porque quando a gente fez um balanço ao final da reunião de abril com você, nós estávamos também numa sexta-feira e no domingo seria votado o impeachment. Eu até fiz um bem boladinho com você, a amizade nos permite isso. Falei, Caio, vamos imaginar o que vai acontecer. Você falou, ok, vamos lá, pode perguntar. Digo, o impeachment da presidente Dilma é um bom começo, é um bom recomeço. E eu queria que você comentasse o que aconteceu de lá para cá, até porque você, de uma maneira até curiosa, né? Você começou a sua apresentação do dia de hoje mostrando fotos aí, iniciando inclusive com a foto de um desquite, aliás, um divórcio que foi litigioso. O que mudou do Brasil de lá para cá, Caio? A nossa visão, ela não pode ser uma visão simplesmente técnica, na verdade tudo é político e a coisa é política e os desenvolvimentos são assim. O Brasil estava encarcerado, o Brasil foi para uma prisão, digamos, até de valores, como nós estamos vendo agora, e o povo começou a se rebelar a isso, quer dizer, não se tratava simplesmente de uma ideologia de esquerda ou de direita, mas era de fato claramente uma questão de perda de valores. A gente só pode virar o jogo quando a gente volta aos valores. A minha expectativa com essa retomada, vamos dizer assim, de um governo normal, digamos assim, é também a retomada de valores. A retomada de valores significa você assumir
e realizar os compromissos que assume. O governo brasileiro assumiu com a presidenta anterior uma série de coisas que não realizou. Então era uma coisa para inglês ver, como diz a frase. Na verdade, o novo governo reafirmou o que a gente discute sobre a questão energética. Com essa reafirmação, ele se posicionou no sentido que vamos ter políticas públicas que deem equilíbrio para um setor de biomassa, para que ele tenha uma posição de destaque, uma atuação de destaque no Brasil. Então, eu quis fazer toda essa análise e esse approach, muito mais para dizer, gente, viramos a página. O futuro não vai ser igual ao passado. Deve ter sido muito difícil para você que no final da década de 90, à época como presidente executivo da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, onde você hoje é conselheiro, você conseguiu quebrar barreiras, porque naquela época, o diálogo com o governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso como presidente, inicialmente Mário Covas como governador, depois Geraldo Alckmin, o diálogo não era um bom diálogo, porque houveram erros de ambos os lados, do lado do poder público e dos produtores também. Mas você conseguiu construir uma cadeia produtiva, o sentido de cadeia produtiva, unindo trabalhadores, unindo a indústria de base, unindo os usineiros e unindo também os fornecedores de cana. E deve ter sido difícil para você, a gente que lhe conhece, a gente que lhe acompanha, a gente que lhe admira, porque você, inegavelmente, é uma das maiores lideranças, não só do setor canavieiro, mas do próprio agronegócio brasileiro. Mas deve ter sido muito difícil você assistir o que se passou de lá para cá, com o papel desempenhado por algumas lideranças do setor também, e essa inércia total, distanciamento total do poder público do setor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Ronaldo, pela avaliação. Isso é coisa de amigo. Mas, na verdade, a gente, de fato, eu senti com muita tristeza a recaída, né? Nós tivemos uma recuperação extraordinária na época do Fernando Henrique Cardoso. A gente conseguiu, a partir de 2002, que já era quase final do governo Fernando Henrique Cardoso, uma revalorização. Tivemos no Mário Covas um líder importante que entendeu a importância e não olhou para isso de forma ideológica. Depois nós caímos num certo conto do vigário, essa é que é a verdade, com um discurso de abraços e uma ação negativa. Eu acredito que a atuação do PT e do que foram esses últimos governos foi divisionista. Então tudo aquilo que a gente pregou de união, como você falou, a gente viu divisão. Eram eles contra nós contra eles, todo dia, em todo lugar. Isso dividiu os trabalhadores, dividiu o empresariado, foi um desastre, foi um pesadelo. Eu às vezes acordo assustado, imaginando que estou voltando ao passado. Que foi um desastre, mas eu acho que essa reconstrução vai acontecer, até comentei isso hoje na minha apresentação, acho que esses valores estão voltando, a gente sente a reação mais favorável da sociedade brasileira, e os movimentos que a gente vê contra são os mesmos velhos movimentos, aqueles movimentos do passado que ficam sonhando com alguma coisa que é absolutamente inviável hoje em dia. Então, eu estou mais confiante, mas devo confessar que o sofrimento foi realmente muito grande. E há de se destacar que você foi uma das primeiras lideranças do país a publicamente vir a público e publicamente defender o impeachment. A gente fez isso, desde o início, nós não víamos outra solução, outra saída. Nós sabíamos que, desde que teve aquele divórcio, como você falou, nós sabíamos que a saída do PMDB daquele verdadeiro conluio, a saída nós teríamos uma limpeza, nós tínhamos do lado do vice-presidente autoridade política para poder fazer esse movimento, e isso aconteceu. Portanto, acho que, graças a Deus, que as coisas estão caminhando como estão. Caio, 7 de novembro, Seminário Internacional do Açúcar em São Paulo. Olha, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando agora. O que aconteceu? O Brasil, nos últimos anos, ficou travado. O mundo todo ficou muito assustado. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Açúcar, o Brasil é mais de 40%, 45% do mercado internacional de açúcar, perdendo espaço e morto até nas participações, né? Sem força, sem alegria. O que nós vimos foi que todos se aproveitaram dessa fragilidade nossa,
houve um excedente no mercado, os preços caíram, o etanol, que sempre foi a mola que ajustava isso, foi depreciado pelo governo, então foi para a lona, houve um endividamento monstruoso. E no dia 7 de novembro, o que é que nós vamos discutir? Nós vamos discutir, em primeiro lugar, caracterizar que o mundo gira no lado do açúcar em torno dos 5 big producers, os Big Five, os grandes produtores, que são Brasil, Índia, que são a Tailândia, a União Europeia e a China. É grande importadora, por isso que é tão importante. Também produz, mas é grande importadora. É nesses 5, ou é desses 5, que a gente vai poder ter uma visão dos próximos 3 anos. Então a gente montou uma discussão junto com a LMC, que é a nossa parceira, talvez a mais importante empresa de análise de soft commodities que a gente chama no mundo, e vamos discutir a questão do açúcar e a questão desses grandes países, o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Por que isso é importante? Em primeiro lugar, eu estou fazendo um esforço e a Brasil Agro está me ajudando muito. A ideia é conseguir levar uma maior quantidade de produtores importantes, de consumidores importantes, de pessoal de tecnologia, das tradings, enfim, para entenderem o que vai ser os próximos 3 anos. É muito importante uma reunião como essa, para o pessoal fixe os valores e se planeje do ponto de vista de aproveitar esse momento. Nós estamos tendo um momento especial, Ronaldo, que é uma ação na OMC contra a Tailândia, porque a Tailândia vem subsidiando de uma forma irregular os seus produtores de cana. E é uma coisa interessante, porque ela faz isso em detrimento, por exemplo, de produtos que estão com preços bons no mercado, como a mandioca, que na Tailândia, a Tailândia é tão importante produtora de mandioca. Então, a gente vai tentar mostrar nesses dias, convivendo com os tailandeses que virão, os indianos que virão, a União Europeia, o pessoal da União Europeia e da China, tentar ver que a gente pode fazer um bloco comum de trabalho com o interesse do agronegócio de todos, para que as coisas sejam mais equilibradas. Eu tenho esperança que a gente comece a fazer um trabalho, talvez todo ano a gente queira fazer, com esses grandes produtores, buscando do lado privado trazer esse diálogo que tem sido tão difícil nos últimos anos. Como fazer para se inscrever e participar do evento? Olha, é só entrar em contato ou com a própria Canaplan ou com a Venter, pode procurar na Canaplan, te dar quem quiser toda a orientação a quem procurar, mas eu quero dizer, vai ser no dia 7/11 no Hotel Renaissance em São Paulo, na Alameda Santos, um local muito bem, enfim, um hotel muito bem localizado, e a gente acredita que vai ser muito interessante, porque nós vamos ouvir de produtores brasileiros, os outros produtores, um diálogo entre eles. Quer dizer, a gente não vai ter aberturas monumentais com o governo, não vai ter grandes debates com o legislativo ou executivo. É um diálogo entre produtores de uma mesma commodity que precisam começar a conversar mais e buscar um mercado melhor. Caio, muito obrigado. Eu fico realmente lisonjeado de ter esse privilégio de poder ter tido essa entrevista com você. Ronaldo, eu fico honrado de estar mais uma vez falando com você. Afinal de contas, a Brasil Agro tem feito um trabalho extraordinário em nome do agronegócio. Nós vamos a um rápido intervalo e regressamos com o professor Salib, ele que é presidente executivo da UDOP. De volta com a TV Brasil Agro, tendo agora o prazer, a satisfação e a alegria de conversar com o professor Antônio César Salib, ele que é presidente executivo da UDOP. Vou chamar de você de Salib, não só pela amizade, mas pelo respeito que eu tenho por você, pelo excelente trabalho que você vem fazendo. Eu lembro que no mês de abril, também num evento da Canaplan, eu fiz questão de destacar e fiz a pergunta para você, quantas pessoas tinham passado já pelos cursos profissionalizantes da UDOP? E você nos deu um número assim assustador, o que confirma que toda uma geração que está aí hoje trabalhando na parte agrícola, parte industrial, administrativa, financeira das usinas, passaram pelos cursos da UDOP. Salib, obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente poder conversar um pouco. Eu que agradeço vocês, mais uma vez, estarem batendo esse papo conosco. Um excelente órgão de divulgação das novidades do setor, das coisas boas do setor.
tenho certeza que todos os ouvintes, telespectadores seus, são felizes de saber as novidades que vocês apresentam. Ainda mais quando o entrevistado é uma pessoa do seu porte. Agradeço, não mereço, mas agradeço. Salib, nós temos algumas horas, alguns poucos dias aí para iniciarmos mais um Congresso Nacional de Bioenergia, mais uma iniciativa concebida, planejada e criada por você e sua brilhante equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que vai representar esse evento e a magnitude dele, porque são mais de 600 inscrições já feitas, há inscrições abertas ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que levou ao DOP e o que levou a você a implantar esse evento e o tamanho dele para essa edição de 2016. Bom, na realidade a gente já fazia os cursos nossos durante o ano, as aulas palestras, nas diversas áreas do setor. Área agrícola, industrial, administrativa e financeira. E a gente sentiu que faltava alguma coisa para terminar o ano, coroar o ano, fazer algo maior. E a gente, há 9 anos atrás, esse é o 9º congresso que nós vamos ter esse ano, nós começamos com 3 salas temáticas, que era agrícola, industrial, administrativo e financeiro. Isso foi crescendo durante esse período e esse ano nós vamos ter 12 salas temáticas. Então, são 12 salas que estão tendo palestras ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes, com horários bastante rígidos para que o congressista possa assistir a palestra número 1 na sala agrícola, a palestra 2 na sala de custos e controladoria, a palestra 3 na sala de mecanização, enfim, ele pode passear entre as salas, vendo os assuntos de interesse para ele. A gente acha que isso é muito importante, porque é um congresso que, de como você disse, modéstia à parte, de uma grande magnitude. Nós temos a ousadia de dizer que, para o setor técnico, é o maior congresso que tem no Brasil. Eu diria até do mundo, eu não conheço nada fora do Brasil parecido. Para o setor da bioenergia eu até diria isso daí, Sim. Porque é um congresso técnico, é diferente dos demais congressos que congrega principalmente a parte política. O nosso público é o gerente, é o supervisor, é o diretor das diversas áreas das usinas. Lógico que os CEOs vão, que os diretores vão, mas o público maior, para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos nós tivemos 1.300 participantes. Esse ano, como ele disse, nós estamos com 600 inscrições até agora, mas nós estamos preparando o congresso novamente para 1.300 pessoas, quiçá até mais. Esse ano, inclusive, nós temos a grata satisfação de ter um apoio master do BNDES. Pois é, desculpa, nós até noticiamos no clipping da última quarta-feira o apoio do BNDES, que o BNDES também nunca havia feito nenhum investimento em marketing ou em comunicação para o setor. Isso é um sinal de uma mudança? Nós fizemos a papelada, fizemos a inscrição para ter esse apoio, apresentamos toda a papelada. Hoje o BNDES, devido a situação do país depois da Lava Jato, com todas as exigências bastante fortes, mas eles viram o nosso congresso, viram o conteúdo, viram o nosso passado e fizeram questão de nos patrocinar, nos apoiar. E é o apoiador master. Ele está patrocinando com um valor, inclusive, acima dos demais. Isso é uma demonstração de que o BNDES, o que o governo começa a acreditar novamente no setor? Então, isso daí eu acho que é muito forte para a gente, porque mostra que o BNDES acredita na gente, que o BNDES acredita no setor, está apoiando o setor e quer ver o setor voltar a crescer. Até porque o nosso governo fez dentro da COP21, colocou como suas metas a produção de 50 bilhões de litros de etanol. E agora nós temos que cumprir isso daí, porque senão nós vamos ficar lá fora. Isso daí foi, inclusive, passou pelo Congresso, pela Câmara, foi ratificado pelo Presidente da República, e nós temos que cumprir essa meta. Caso contrário, nós vamos ficar desacreditados no exterior. Então, eu acho que o BNDES é um banco forte que tem condição de nos dar capacidade de atender esse compromisso do governo federal com o mundo de diminuição da poluição. Quantos palestrantes vocês têm já credenciados para participar desse Congresso Nacional de Bioenergia? Olha, como eu disse, são 12 salas temáticas.
Cada sala tem 7 painéis, cada painel tem de 1 a 2 palestrantes mais um moderador. Então hoje nós estamos com cerca de 200 entre palestrantes e moderadores. Então, para você ter uma ideia, num evento de 1.300 pessoas, nós temos praticamente um palestrante para cada 6 pessoas. É um número bastante grande, é muita informação que vai ser colocada, informação técnica, em que as pessoas que participarem do congresso vão poder levar para suas unidades muita tecnologia nova, que pode ser aplicada na sua unidade, fazendo com que a gente consiga finalmente ter uma alta produtividade agrícola, uma alta produtividade industrial, com custos reduzidos, fazendo com que o setor volte a crescer como ele tem direito, como ele merece e que foi prejudicado nos últimos 6 anos. Para quem tem interesse em participar do evento, como é que faz a inscrição? Basta entrar no site da UDOP, é www.udop.com.br. Entrando no site, já tem o logo do congresso, clica no logo, aparece lá inscrições, ele acompanha, tem uma... Tudo pela internet? Tudo pela internet, tranquilo, sem problema nenhum. Para as associadas da UDOP, nós temos 17 cortesias para todas as associadas. Para fornecedores de cana, nós temos um convênio com a Orplana agora, que todos os fornecedores de cana têm um desconto bastante grande. Inclusive, no momento da inscrição já tem o valor do fornecedor, e para as demais unidades não associadas ou empresas que queiram participar, é o preço de inscrição normal. Professor Salib, qual é a avaliação que você faz dessa safra? Olha, eu acho que foi uma safra que nós começamos com uma expectativa maior do que poderia acontecer, e as condições climáticas não foram as melhores do mundo. Nós tivemos problema de 2 geadas, nós tivemos algumas secas, mais localizadas principalmente no oeste do estado de São Paulo, mas também aqui na região de Ribeirão a gente sabe que teve problema de seca, e nós temos uma quebra de produtividade acima do que era esperada. Consequentemente, algumas usinas vão terminar a safra mais cedo e nós vamos ter uma entre-safra mais apertada em termos de produto. Você consegue deslumbrar o que para a próxima safra? Para a próxima safra depende muito, Ronaldo, das condições climáticas de janeiro, fevereiro e março. A cana-de-açúcar é uma gramínea e ela responde muito à umidade do solo. Principalmente o crescimento maior da cana é nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, que ela precisa para crescer de umidade e calor. Se nós tivermos um final de ano, até março, um verão, fim de primavera, verão, com chuvas, nós vamos ter uma boa produtividade no ano que vem e nós vamos poder, quem sabe, até repetir a safra desse ano. Se nós não tivermos chuva, consequentemente, nós vamos ter menos cana. Agora, o mais importante não são só as condições climáticas, é que nós estamos com um canavial mais envelhecido, porque nós, por condições financeiras, não reformamos o canavial na medida que deveria ser reformado nos últimos 2 anos. Então nós vamos ter um canavial mais envelhecido com uma produtividade naturalmente mais baixa. Você circula muito por gabinetes ministeriais em Brasília, você é um presidente não apenas presente, mas é um presidente atuante. Você conseguiu sentir mudanças já no relacionamento entre a burocracia governamental e o setor privado? Olha, eu vou dizer do nosso setor. Na gestão anterior, no governo anterior, nós tínhamos portas fechadas. Nós não conseguíamos dialogar com as pessoas necessárias. A única ministra que nos dava um suporte bom era a Cátia Abreu. A Cátia, sim, tinha uma interlocução boa com a gente, mas infelizmente Mandorinha sozinha não faz verão. E ela não conseguia convencer a Fazenda, a Minas e a Energia, que eram os mais importantes, e Indústria e Comércio, para fazer um trabalho junto conosco. Então a Cátia ela jogava, era uma interlocutora nossa, levava os nossos pleitos, mas infelizmente o retorno não era o que a gente esperava. Agora nós estamos com uma interlocução muito boa no Ministério de Minas e Energia, com o ministro Fernando, o ministro Blairo, o nosso presidente do Fórum Nacional Psicoenergético, esteve naquela viagem da Ásia junto com o Blairo.
e teve uma interlocução boa com ele. Então, Deixa eu só explicar para o telespectador, nós inclusive, no programa anterior, com Ismael Perina Júnior, que é presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, eu formulei essa pergunta e ele explicou ao nosso telespectador, e é isso que você está se referindo, de que realmente já haviam iniciativas de lideranças do setor para explicar ao ministro Braga que o pronunciamento que ele fez, ele foi infeliz e desconhecia o que era o setor na verdade. Então essa participação do André Rocha nessa comitiva de lideranças do agronegócio brasileiro que foram para o Oriente, serviu então para fazer com que o ministro conhecesse um pouco mais do setor. Exatamente. E mudasse de posição. Exatamente isso que você está falando. O André esteve lá, teve um relacionamento muito forte com ele, mostrou para ele o que era o setor, que não era aquilo que ele imaginava que era, que ele é um sojicultor, então ele tinha uma imagem diferente. Ele foi governador do estado do Mato Grosso, que não tinha muita cana, então ele não tinha noção do que era o setor. E o André mostrou para ele a grandeza do setor e, o mais importante, a importância do setor para a qualidade de vida dos brasileiros e da população mundial e para o governo brasileiro em termos de divisas, tanto para diminuição de importação de gasolina como divisas de aumento de exportação de açúcar. Então, a interlocução hoje com o governo federal está muito melhor que a interlocução anterior. Para você ter uma ideia, não sei se eu vou conseguir, mas eu estou tentando levar o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra, para o Congresso Nacional da Bioenergia. Nós já formulamos o convite, o doutor Renato Cunha, que é presidente do sindicato de Pernambuco, é muito amigo do doutor Fernando, já conversou com ele, ele estava no Japão, eles falaram inclusive por telefone o ministro no Japão, e o ministro vai ver a agenda dele, a possibilidade de vir. Ele se interessou, problema apenas de agenda, ele vai ver a agenda dele, se ele pode vir a Araçatuba. Quando no governo anterior a gente aventava trazer um ministro para Araçatuba, eu só consegui trazer no primeiro governo... Eu ia esperar você falar sobre esse assunto também. Eu consegui trazer no primeiro governo Lula o ministro Roberto Rodrigues em todas as feicanas, inclusive a ministra Dilma, na época, ela esteve 2 vezes em Araçatuba, como ministra de Minas e Energia e como ministra como chefe da Casa Civil. Pena que ela não tenha aprendido nada sobre o setor. Aí é que me surpreende, Ronaldo. A gente poderia conversar isso daí mais de meia hora, porque a ministra, ex-presidente, naquela época ministra, quando esteve em Araçatuba nas 2 ocasiões, ela entendia muito do setor. Quando ela foi em 2010, que ela era pré-candidata a presidente da República, e ela esteve lá, o discurso dela é de quem sabia muito do setor. Isso é que me preocupa. Ou ela era muito inteligente e os assessores prepararam muito bem para aquele momento e depois ela esqueceu aquilo que ela aprendeu, ou ela era uma grande falsa, que ela entendia do setor, sabia da importância do setor, porque ela defendeu o setor quando esteve lá em 2010 e depois não pôs em prática nada daquilo que ela falou para a gente lá na FEICANA em 2010. Então, isso é que me preocupava na presidente, é que ela vendeu para a gente um recado e depois fez completamente diferente. Eu vou acrescentar o que você está comentando, e é interessante, eu não sabia desse detalhe, eu achava que ela tinha ido para lá meramente para participar, mas não sabia que ela estava tão por dentro do assunto. De mais de meia hora de discurso, falando tudo sobre consistente. Consistente de quem conhecia o setor profundamente. Porque aqui em Ribeirão Preto, enquanto ela presidente da República, já Michel Temer, vice-presidente, o Wagner Rossi, ministro da Agricultura, o lançamento do Plano Safra, ela anunciou oficialmente durante um almoço na casa do ministro Wagner Rossi, ministro da época da Agricultura, dizendo que ela não confiava em usineiros. Ela falou isso perante a imprensa, perante todos os participantes. Talvez isso explique um pouco a sua dúvida com relação a ela. Pode ser que ela entendesse bem, mas não confiasse na gente. Verdade. Eu queria que você repetisse, por favor, como é que uma pessoa pode fazer para participar desse 9º Congresso Nacional de Bioenergia. Bem, só lembrando que o congresso vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, no Unisalesiano, que é o nosso apoiador lá em Araçatuba, e a pessoa pode entrar no site da UDOP, que é www.udop.com.br, clica no logo do congresso e aí tem todo o caminho para ele fazer a inscrição, simples, nada complicado. Se por acaso ele quiser fazer a inscrição e não conseguir fazer pelo site por algum motivo, por favor, ligue para 018
2103-0504 e fale com Vanessa. E a Vanessa vai orientá-lo como fazer a inscrição. Ok, Sari, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a sua atenção, telespectador. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.